eu sou Regina Michel, sou médica da Vigilância Epidemiológica do CEPS, Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e hoje a nossa aula do módulo 5 vai ser sobre a vigilância epidemiológica das intoxicações por agrotóxicos. A vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Isso tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Essa é a definição pela Lei Orgânica da Saúde de 1990. Mas por que essa vigilância é importante? Porque ela nos dá a informação que vai gerar uma decisão, que vai gerar uma ação. É a tríade informação, decisão, ação. Ou seja, tudo que é feito relacionado na tentativa de identificar mudanças relacionadas à saúde ou à proteção à saúde dessas pessoas. A informação dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por agrotóxicos ela é obrigatória desde 2011 a todos os profissionais de saúde de instituições públicas ou privadas. A versão mais recente dos agravos de notificação compulsória é a Portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016, que inclui 48 agravos de notificação compulsória, dentre eles as intoxicações exógenas, que inclui a intoxicação por agrotóxicos, dengue, febre chikungunya, zika vírus, violência, tentativa de suicídio, meningites, hepatites, entre outras. Frente a um caso suspeito de intoxicação por agrotóxico, também faz parte da atenção integral a esse intoxicado a notificação no SINAM. O registro no SINAM será encaminhado para a vigilância epidemiológica, que fará o acompanhamento do caso ou a busca ativa desse intoxicado. E o que é o SINAM no qual eu me referi? É uma ferramenta do Ministério da Saúde que significa Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Outros exemplos de ferramentas do Ministério da Saúde de sistemas de informação são o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Caso suspeito é qualquer indivíduo que tenha uma exposição atual ou pregressa ao agrotóxico e que tenha qualquer sintoma clínico ou achado laboratorial compatível com a intoxicação por agrotóxico. Lembrando que muitas vezes os sinais ou sintomas são inespecíficos e que muitas vezes não há nenhum exame laboratorial específico para esse diagnóstico e que mesmo assim a notificação no SINAM deve ser feita mesmo assim. Casos confirmados podem ser de 3 tipos: confirmação clínica, confirmação laboratorial e confirmação nexoepidemiológica. Na confirmação clínica, o indivíduo tem um histórico comprovado de exposição ao agrotóxico e apresenta algum sinal ou sintoma clínico compatível, lembrando que os sintomas podem ser inespecíficos. A confirmação laboratorial se dá naquele indivíduo que tem alterações laboratoriais compatíveis com intoxicação por agrotóxicos. No caso de óbito, a comprovação se dá através do exame médico legal. A confirmação por nexo epidemiológico se dá naquele indivíduo com quadro clínico compatível relacionado no tempo e no espaço com outro caso confirmado, ou então relacionado com um evento ambiental, ou então com um evento de trabalho em que os agrotóxicos estejam implicados. E que dificilmente essa hipótese é levantada, né? Se não houver uma sensibilização do profissional de saúde para pensar nisso, de ele estar atento que naquele território que ele está atuando existe essa exposição, que este é um fator de risco importante, é uma condição que interfere sim, né, na relação saúde e doença, é um condicionante significativo, ele não vai pensar nisso. Agora eu vou mostrar uma análise em relação a esses 5 grandes subtipos de agrotóxicos. Analisando a série histórica de 2010 até dezembro de 2015, observa-se nesses 6 anos que as notificações no SINAM possuem um número pequeno, totalizando apenas 1.225 casos.
Nesse mesmo período, levando em consideração a circunstância da intoxicação, a gente consegue perceber que a maioria dos atingidos é por intoxicação acidental, seguido por tentativa de suicídio. Esse mapa dos últimos 6 anos foi feito com as notificações do CINAM das intoxicações por agrotóxicos em relação a 10.000 habitantes por região de saúde. As regiões de saúde que não estão pintadas são aquelas onde não há nenhuma notificação, são as chamadas regiões silenciosas. No tom verde claro é onde há de 0 a 1 notificação por 10.000 habitantes. E em marrom há de 6 até 6,76 notificações por 10.000 habitantes. Então a gente consegue perceber que a maioria das regiões do estado se enquadram naquelas regiões que notificaram nesse período de 6 anos de 0 até 1 caso de intoxicação por agrotóxico. Realizando avaliações nesses locais, a gente pode perceber que isso se deve a uma dificuldade de diagnóstico e captação desses indivíduos e não a uma falta de ocorrência de intoxicação. A Organização Mundial da Saúde estima que as notificações das intoxicações por agrotóxicos sejam da ordem de 50 para 1. Ou seja, para cada 50 intoxicados, apenas uma notificação. O problema é apenas a ponta de um grande iceberg. Sendo o Brasil o maior consumidor mundial de agrotóxicos desde 2008, se esperaria um número bem maior de intoxicações registradas no CINAM. É importante esclarecer que os recursos repassados para pesquisa, tratamento, vigilância são resultado dos casos que o país apresenta por ano. E esse número é reflexo apenas dos casos notificados e não necessariamente dos casos reais. Por isso, a importância da notificação. Portanto, identificar e notificar os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por agrotóxicos se fazem necessários. Bem, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a vigilância das intoxicações por agrotóxicos, procurem a Vigilância em Saúde do município de vocês ou então procurem a Coordenadoria Regional de Saúde mais próxima do município de vocês. Se precisar da ajuda do Estado, procure o CEVS, Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Se sua dúvida for sobre atendimento ou assistência ao intoxicado, procure o CIT, Centro de Informações Toxicológicas, nos contatos que aparecem ao lado. Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim e o nosso próximo módulo será sobre a notificação no CINAM das intoxicações por agrotóxicos. Até logo!